Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 10. Hoje o nosso conteúdo é associação de resistores, no caso é em série. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai entender o que é um resistor equivalente. Inúmeras vezes tem-se a necessidade de um valor de resistência diferente dos valores fornecidos pelos resistores de que dispomos. Outras vezes deve atravessar um resistor corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta e que o danificaria. Nesses casos, deve-se utilizar uma associação de resistores. Em qualquer associação de resistores, denomina-se resistor equivalente o resistor que faria o mesmo que a sua associação. Então, a associação de resistores nada mais é do que uma divisão entre eles dois, né? No caso, vai ser os resistores em série e em paralelo. Então, os resistores eles podem ser associados basicamente de duas formas, que é em série e em paralelo. Na aula de hoje, a gente vai ver os resistores em série. Aqui é uma anotação sobre a gramática da física, né? De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, associação significa uma combinação ou uma união. É isso que a gente vai ver nessa associação de resistores. Então, vamos lá ver aqui como é que funciona a associação em série. Então, a gente aqui vai ter vários resistores, eles vão estar associados em série, quando eles são ligados um em seguida do outro, que é, no caso, a nossa associação aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso terminal A e vai até o terminal B, certo? Aí aqui nesse intervalo a gente tem três resistores, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Nessa mesma associação, a gente tem uma intensidade da corrente elétrica e também temos uma tensão. A tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3. Juntando todas as tensões vai dar uma única tensão, que é a mesma coisa da resistência. Então, basicamente, numa associação em série, nós teremos uma resistência, uma intensidade e uma tensão. Na associação em série, todos os resistores eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Foi o que a gente viu aqui, ó, nessa associação entre o terminal A e o terminal B. A gente observa que ele é percorrido por uma única corrente elétrica. As potências elétricas dissipadas, que foi o conteúdo que a gente viu na aula anterior, elas são diretamente proporcionais às suas respectivas resistências. Ou seja, para eu calcular a resistência equivalente, ela é igual à soma das resistências associadas. Então, ou seja, quando eu vou querer calcular a minha resistência, eu vou fazer a soma de todas as resistências que tem dentro do meu resistor. Ó, por exemplo, aqui a gente tem três resistências. Então, para mim saber a resistência dessa associação aqui, eu vou fazer a soma entre todas elas. A mesma coisa vai acontecer com a DDP. A DDP, a gente vai ter uma única DDP, que é chamada DDP total. Como é que eu vou achar essa DDP total? Ela vai ser a soma das DDPs parciais. Por exemplo, naquela associação ali eu tinha 3 DDP. Para mim achar a DDP total, eu vou fazer a soma das DDPs parciais. Agora a gente vai ver um exemplo, onde a gente vai calcular a resistência, a gente vai calcular a tensão, a intensidade e a potência dissipada. Nesse exemplo a gente vai calcular todos os itens estudados anteriormente. Então vamos lá. Esse exemplo diz o seguinte, ó, em um circuito com uma resistência, ou seja, a gente vai ter duas resistências. A primeira resistência é de 2 ômega e a segunda resistência de 3 ômega. Aí na qual há um gerador ideal de força eletromotriz de 60 volts.
Essa minha força eletromotriz é a mesma coisa da minha DDP, que no caso é 60 volts. A letra A, ele quer o seguinte: calcule a resistência equivalente do circuito. Como é que eu vou achar a minha resistência equivalente? Eu mostrei para vocês, né, que a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. E nesse circuito aqui eu tenho quantas resistências? Eu tenho duas. A minha resistência 1, que é 2, e a minha resistência 2, que é 3. Então não é nada difícil para eu achar a minha resistência equivalente, que é a soma das resistências. A minha primeira resistência é 2 e a minha segunda resistência, no caso, é 3. Fazendo a soma, 2 mais 3 vai dar 5, ou seja, a minha resistência equivalente é igual a 5. Bem simples, né, de se calcular a resistência equivalente. Então, essa é a nossa letra A. Vamos partir para a letra B. A letra B, ela quer que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica. Como é que eu vou achar a intensidade da corrente elétrica? Eu sei que a tensão o resultado da resistência equivalente vezes a intensidade. Então, essa é a minha equação que eu vou utilizar. Só que na letra B, ele está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos isolar o I, que é igual à minha tensão, dividido pela minha resistência equivalente. Quem é a minha tensão? Observe lá no início da questão, ele diz que a minha força eletromotriz é igual a 60 volts. Então, essa força eletromotriz é a mesma coisa da tensão. Então, a minha tensão aqui, no caso, é 60 volts. E a minha resistência, que é a mesma coisa da resistência equivalente, foi o que eu acabei de descobrir aqui na letra A. Quem é a minha resistência equivalente? 5. Então, essa questão é importante por isso. Você tem que ter convicção e saber calcular direitinho para não errar nada, que uma questão vai depender da outra. O resultado de um vai poder interferir na outra. Então, a minha resistência equivalente aqui, no caso, é 5. Então, a minha tensão, como a gente viu lá no início da questão, é 60. E a minha resistência equivalente é igual a 5. Ou seja, 60 dividido para 5 vai dar 12. 12 ampere, que é a intensidade, a gente sabe que é sempre em ampere. Então, a intensidade dessa corrente elétrica aqui é igual a 12 ampere. Essa foi a letra B para se calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos partir para a letra C. A letra C diz o seguinte: calcule a DDP entre os extremos de cada resistor. Então, ele diz aí que é para a gente calcular a DDP de cada resistor. Então, eu tinha dois resistores, né? Não tenho, né? Que no caso é o resistor 1 e o resistor 2. Então, para eu calcular essa DDP, a gente vai relacionar, né? Que a tensão é igual à resistência vezes a intensidade. Então, aqui eu vou chamar a minha tensão 1, que ele quer que a gente calcule a DDP de cada resistor. Então, essa tensão 1 aqui é referente ao resistor 1 vezes a intensidade. Quem é o resistor 1? A questão lá no início já nos dá, né? Que é 2, certo? Meu primeiro resistor é 2 vezes a intensidade. A intensidade, a gente acabou de achar ela aqui na letra B. Então, a intensidade a gente viu que ela é comum, que no caso é 12. Ou seja, a minha primeira resistência é 2 e a minha intensidade é 12. Aí, fazendo a multiplicação, 2 vezes 12 vai dar 24 volts, que é a minha tensão. Agora eu vou fazer relacionado à minha segunda tensão. A minha segunda tensão é o meu resistor 2 vezes a intensidade. Aí vamos lá para o início da questão. Quem é a resistência 2?
é 3 ômega. Então, é bem simples. A resistência 2 é 3. A intensidade, a gente acabou de descobrir lá na letra B, que é 12. Ou seja, 3 vezes 2 vai dar 36. Então, a DDP entre os extremos de cada resistor é o seguinte. A tensão para o meu primeiro resistor é 24 e a tensão para o meu segundo resistor é 36. Então, essa é a nossa letra C. A letra D, ele quer saber a potência gerada pelo gerador. O que é a potência gerada? A potência gerada é a tensão vezes a intensidade. A tensão, a gente viu que é... outra curiosidade, gente, aqui na letra C, se você for somar 36 mais 24, vai dar a nossa tensão, né? Que a questão diz que é 60 volts. Então, aqui a minha tensão, a gente já viu que é 60 volts. A intensidade lá na letra B é 12, a gente já descobriu, né? Aí 60 vezes 12 vai dar 720 watts. Então, essa é a minha potência gerada. Vamos para a letra E. A letra E, ela quer que a gente calcule a potência dissipada em cada resistor. Então, a questão nos dá dois resistores, que é o resistor 1 e o resistor 2. E a gente tem a nossa intensidade, que é 12, né? Então, vamos chamar a nossa primeira potência. De P1 é igual relacionado a resistência 1 vezes a intensidade. Quem é a resistência? A primeira resistência, né? A questão já nos dá, aqui é 2. E a intensidade é 12. Aí, fazendo as continhas, 12 ao quadrado, vai dar 144 vezes 2, dá 288 watts. E na letra B não, na potência 2, vai ser relacionado ao meu segundo resistor, que é o resistor 2 vezes a intensidade ao quadrado. Quem é a minha intensidade? A gente já viu que é 12. E a minha resistência 2 é 3. Então, 12 ao quadrado dá 144 vezes 3, 432 watts. Então, a minha primeira potência em relação ao meu primeiro resistor vai dar 288 watts. Já a minha segunda potência relacionada com o meu segundo resistor vai dar 432 watts. Então, pessoal, essa foi a nossa aula da parte de associação de resistores, em especial o resistor em série. E até a nossa próxima aula. Espero que tenham compreendido.